Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, vamos fazer uma reuniãozinha de conjuntura teológica, escatológica, tautológica. Tanatológica, desculpa. Vamos fazer primeiro com oração. Senhor Deus, queremos fazer essa palestra de conjuntura sobre o assunto da colheita. A colheita do teu reino. E também, um parêntese, a colheita do reino das trevas, do inimigo de nossas almas. Abençoa-nos, Senhor Deus, nessa hora. É um assunto que pesa a nossa alma, mas que é muito necessário para as almas que estão se perdendo, também para as almas que estão se preparando para o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Jesus. Amém. Oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória para o Grupo Cruz de Força e Fé no WhatsApp, para o canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto no YouTube. Pois bem, o assunto da teologia, tanatologia, é o estudo da morte, né? A morte não é o que os seres humanos pensam. Ela é um juízo que começou para a humanidade lá no Éden, no paraíso, com Adão e Eva, quando Deus falou a Adão e Eva: se comeres do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, que está no centro do jardim, morrerás, no dia que comeres. E assim, como Pedro nos diz, um dia para Deus é 1000 anos, e o homem passou a morrer antes de completar 1000 anos. Foi o caso de Matusalém, que morreu com 963 anos. Adão morreu com mais de 900 anos. Mas antes de completarem um dia de Deus, 1000 anos, os homens morreram. E a humanidade foi então julgada também pelas águas do dilúvio de Noé. Sobreviveram 8 pessoas com Noé. E depois tivemos o juízo severo de 2 cidades, aliás, 3 ou mais cidades, chamada Sodoma, Gomorra, Zeboim, Admá, por enxofre e fogo, com a sentença de 2 anjos com o Senhor Jesus em cristofania, apareceu Abraão, dizendo que iria julgar a cidade, que se houvesse até 11 pessoas, homens justos ali naquela cidade, o juízo de Deus não cairia com fogo e enxofre do céu, mas não havia nem mesmo 11 pessoas justas. E o que nós vimos foi que Ló saiu com apenas as suas 2 filhas. Nem a sua mulher conseguiu sobreviver ao juízo de Sodoma e Gomorra, Zeboim e Admá. Esse enxofre está lá, o sal está lá. A cidade de Sodoma e Gomorra, em Israel, perto do Mar Morto, é uma planície de sal tóxica. O canal Aline, Israel com Aline, mostrou esse sal, mostrou esse enxofre. Também os canais aí de Ronald Yacht também mostrou. Desculpa, o pastor Yacht, né? Não sei o nome dele. Adventista filmou, mostrou, examinou e queimou o enxofre lá de Sodoma e Gomorra. E Pedro fala na sua carta, São Pedro, que foi deixado como sinal do juízo divino, ou seja, da ceifa divina, do reino de Deus, do reino de Cristo. Então há uma ceifa divina em execução, em processo. E agora passemos à questão da tanatologia, ou seja, da morte, dessa colheita que é a morte. Existem 2 ceifadores. Os demônios do inferno ceifam para a perdição, e os anjos de Deus ceifam para Jesus, para o seu reino, para recolher o seu trigo, para o reino dos céus, que virá em breve, acabar todas as guerras, pacificar o mundo e as nações,
mas numa época de grande tribulação em Israel que já começou. E nas igrejas também já começou a perseguição dos cristãos, como estava previsto, cultural, perseguição militar, perseguição política, perseguição, como estão os patriotas brasileiros, caíram numa armadilha montada pela esquerda no Brasil. Temos lá centenas de presos políticos na Papuda, em Brasília. O próprio líder dos patriotas aí, dos conservadores na política, está preso, arriscando a vida de morrer, falta de saúde, o Bolsonaro. E nós vemos que a perseguição está também na Europa, né? Portugal agora vai ter uma eleição. Nos Estados Unidos, com a invasão de fronteiras, narcotraficantes da esquerda. Então nós estamos vendo que a perseguição e as guerras aí no Irã, acentuando o Hamas na faixa de Gaza, e na Ucrânia, que não para, a guerra continua e só agrava e só aprofunda, envolvendo um crescente gastos de preparação militar para uma guerra maior, do Armagedon, que vem aí do Oriente para o Ocidente, como está profetizado na Bíblia, como também aquele meu trabalho de 2001, mostrei, publiquei que só isso falta. Houve já tsunami, houve invasão de fronteira, houve a questão de Gaza, houve a guerra de Gaza, só falta essa guerra do Armagedon. E aí a colheita do reino de Deus e do reino de Satanás já estarão prontas, né? E nós iniciaremos 1000 anos na terra em paz, em Jerusalém, com nosso Senhor Jesus Cristo e os corpos dos cristãos ressurretos. E aí, depois desses 1000 anos, juízo final, as almas da ceifa do demônio do inferno serão julgadas e lançadas no lago de fogo, onde já estão o falso profeta e o anticristo, que é o falso profeta de falsas religiões hindus, islâmicas. Ele virá dessa área aí das falsas religiões que perseguem os cristãos aí no Sudão, na Nigéria, na África toda, principalmente com o maior número de mortos, de perseguidos na Nigéria hoje. E na China também, na Coreia do Norte, etc., o comunismo, né, da esquerda, o esquerdismo comunista, anticristão, que causou já 300 milhões de mortes, desde a Revolução Soviética, né, em 1918. Então nós estamos vendo aí a ceifa, tanto para o reino de Deus, como para o reino das trevas, de Satanás e do inferno. E na tanatologia, que nós estudamos o processo da morte, né, a revelação bíblica do processo da morte, nós temos testemunhos importantes que está sendo dito. Eu passei pelo inferno lá em Cocalzinho, Goiás, então existe a dimensão do inferno. Fiquei doente, quase morri de depressão, 7 dias sem comer, 7 dias sem dormir. E é uma realidade, é uma dimensão. Satanás tentou me ceifar a vida, né? Mas graças a Deus, pela fé, Deus me enviou como que um anjo, um santo desceu do céu ali, e aquela visão que eu tive em Cocalzinho acabou. E nós temos tido muitas experiências com a questão da tanatologia, da morte, do inferno, né? Que é a ceifa. A morte é uma ceifa. Ou a alma humana é ceifada para o reino do céu, para cima, ou a alma humana é ceifada para o inferno, para baixo. É notório o testemunho do pastor do médico, cirurgião, colonoscopista, né, Fernando Lemos, aí na Inteligência Limitada, nos canais da Record, em várias redes. Ele é um famoso youtuber, influenciador, mais de 6 milhões de inscritos. E talvez eu encontre com ele agora, e eu acho que Deus e Jesus quer que eu encontre, quer que a gente converse. Talvez a gente vai editar um livro, se possível, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco da teologia da tanatologia e da ceifa do reino de Deus. Então é claro que no Apocalipse Jesus fala que vai vir ceifar. Ele vai vir ceifar na grande tribulação as almas que são deles. Vai se revelar essas almas, já está se revelando a muitos muçulmanos, também a muitos judeus e a muitos gentios, e os cristãos também estão sendo chamados, como eu também, estão sendo chamados de volta para as igrejas, de volta para a fé cristã, né? Nós fomos secularizados por essas últimas décadas de televisão, de rádio, de consumo,
hedonismo, de comunismo, esquerdismo, né? Aquela doutrinação esquerdista que secularizou o Ocidente, né? E afastou, desde a Revolução Francesa, vem acontecendo esse processo de secularização do Ocidente e paganização do Ocidente, com a degola das monarquias cristãs na Europa e a substituição dessas monarquias pelo chamado protestantismo e depois pelo chamado revolucionismo, né? Francês, iluminismo francês. E depois da Revolução Russa, o comunismo global, globalista, né? Que não é nada mais do que um comunismo disfarçado de capitalismo, com totalitário, de ditadura, como nós passamos aí naquela Covid, né? Essas coisas aí que a gente não pode falar no canal, senão eles derrubam, né? Questão de produção de vírus de guerra, vacinas, etc. Redução populacional, etc. Destruição das culturas dos países cristãos, da cultura judaico-cristã, etc. Então, todas essas coisas nós temos acompanhado nos últimos anos e isso está... Nós precisamos fazer uma síntese desses acontecimentos. E, no particular, nessa gravação, nessa palestra, nós estamos tentando fazer um esclarecimento, uma síntese entre as denominações cristãs. Há muita diferença, há muito conflito entre protestantes, católicos e pentecostais. E eu, como um reverendo, né, do Ministério World Ministry for Jesus, Anointed Church, e também um presidente do Ministério de uma pequena denominação doméstica, pentecostal também, tivemos muita experiência sobre testemunhos de milagres do Espírito Santo, sempre acompanhamos, estudando esses casos. E ontem eu fiquei muito chocado com um testemunho que eu tive acesso na rede, de uma missionária que veio da África, e ela foi degolada pela fé em Cristo por os muçulmanos lá na África, e o seu corpo chegou em Campinas, em São Paulo, e o médico legista, chamado Ricardo Alvarenga, era cético, ele era um profissional muito sério. Ele constatou que o corpo dela estava com sinais vitais de sangue, química, de órgãos. Então ele fez a autópsia do cadáver, que veio num caixão metálico fechado. E aquele corpo ele não se decompunha, já tinha 3 semanas, e o corpo continuava como se vivo, com sinais de vida, e aquecido, 20 e poucos graus. Ele não resfriava na câmara fria, que é 4 graus. O corpo não se resfriava da missionária. Ana Beatriz Fernandes da Silva. E era ela paulistana e precisava ser sepultada, mas ele não podia terminar o relatório médico, porque era impossível o corpo estar daquela maneira. E exalava um perfume de rosas. Então isso me lembrou, né, e o Vaticano ficou sabendo e ofereceu ajuda para ele. Ele não quis, mas ele tinha que fazer um relatório profissional médico. E realmente ele foi chamado ao Conselho de Medicina Regional de São Paulo e teve que fazer os esclarecimentos de uma maneira que não falasse milagre, mas realmente foi um milagre que nós vemos nos santos católicos, que a Igreja Católica sempre tem divulgado isso, o Papa tem visitado. E ele percebeu que existia uma luz no corpo dessa missionária, uma luz tênue, mas existia uma luz cobrindo ela. Essa luz é exatamente o Espírito Santo que nos ilumina, que nos dá vida, que dá respiração, como diz Paulo. Então, é um caso de análise da morte de um cristão autêntico, verdadeiro, que foi ceifado a sua alma para o céu. E nessa ceifa, nessa energia que desce do céu para levar essa alma, o cadáver do cristão fica com sinais vitais. Ele não esfria, ficou 3 semanas sem esfriar. Depois ele deu autorização para que a mãe o sepultasse, a filha. Um mártir cristão. É o que a história que a gente vê da Igreja Católica falando ao longo do século, dos santos, da preservação dos corpos dos santos. E o Dr. Fernando Lemos, que eu disse, agora eu vou a Rosário do Sul, talvez eu enquanto consiga falar com ele, talvez nós possamos chegar a um acordo de escrever um livro junto sobre esse tema. Peço oração aí o grupo.
Então, o Dr. Fernando Lemos, ele cita o caso de que ele viu um paciente dele que faleceu, os demônios entrando no corpo, no tórax daquele cadáver, e o cadáver começou a mexer os braços e fazer expressões de horror no rosto. Já estava morto, né? Ele estava ali com 30 minutos tentando ressuscitar aquele cadáver, que era um paciente dele em Porto Alegre, não conseguiu. E ele olhou pela janela e viu aqueles vultos de demônios vindo e entrando no peito daquele homem, e o cadáver começou a urrar, a fazer gemidos, caretas, e os braços, começou a esticar os braços. Veja, um cadáver que estava morto, que os médicos não conseguiam ressuscitar. Por 30 minutos de protocolo, não conseguiam ressuscitar aquele corpo. E, no entanto, os demônios provocaram aquele movimento todo naquele corpo. Então ali foi uma ceifa do inferno, enquanto que a Ana, que a Beatriz Fernandes da Silva, em Campinas, o médico legista do Dr. Ricardo Alvarenga, foi uma ceifa do céu. Então, a paz daquele cadáver da Beatriz Fernandes Silva contrasta com a agonia daquele cadáver que foi paciente do Dr. Fernando Lemos em Porto Alegre. Em Campinas, um cadáver de um santo, de uma cristã. E em Porto Alegre, o cadáver de um pagão. Então houve esses dois testemunhos são dois tipos de ceifa que há na vida do ser humano, para o céu e para o inferno. Então é preciso eu estou tentando ver se eu esclareço, porque isso é importante. Ele tem mais de 6 milhões de inscritos, se a gente conseguir fazer um livro bem organizado para distribuir para as pessoas entenderem a seriedade da fé, do culto, da missa. Às vezes a gente vai na missa, não vai no culto, a gente ouve a palestra, ouve o canal, assiste, faz um curso de teologia, como eu tenho curso de teologia bíblica e de pendrive, mas não há muito interesse por esse curso, né? E as pessoas vão levando a vida como se fosse só essa vida, mas não. Nós somos como o grão de trigo que está crescendo. Nós somos uma cultura que Deus plantou nessa terra e que está crescendo, está desenvolvendo. E as almas vão desenvolver para a ceifa do céu, para a ceifa do inferno. Eu tive uma visão desse juízo final há alguns anos atrás, ali num bairro aqui próximo de Tangerinas ou Vila Tata, não sei bem a casa onde eu estava, qual é o bairro, e eu vi horas e horas de almas sendo julgadas na minha frente. Tinha almas assim, vinha como pelotões, eles tinham, não a pele, mas eles tinham como que escamas no corpo. Aquelas almas estavam indo para o juízo final, saindo do inferno, indo para o juízo final. Então as almas vão ser julgadas. A pessoa saiba ou não saiba, acredite ou não acredite, a hora da morte é a hora do julgamento da pessoa, como dizem os teólogos católicos. É o julgamento pessoal. Então a igreja está aí ensinando coisas certas. Também tem seus erros, seus enganos, porque essas coisas são muito difíceis de entender para a nossa mente limitada. Agora Deus diz que nós vemos como se chama? Nós vemos em espelho. Então nós veremos face a face um dia. Então é isso aí tudo. Nós estamos vendo aí uma luz aqui no vídeo. Não sei de onde vem essa luz. Está clareando aqui o vídeo. Mas, então, é essa palestra que eu queria fazer. Esses vultos pretos são demônios que ceifam. Os anjos e essa glória, essa luz que eu vejo, a luz sempre do meu lado, é a luz que fica no nosso corpo do Espírito Santo. E que até depois de falecer, ela continua algumas horas, alguns dias. No caso da Beatriz Silva Fernandes, ficou 3 semanas o corpo dela quente, né? E os médicos legistas ficavam assombrados, porque aquilo não era possível, não sabiam como explicar aquilo sem falar a palavra milagre. E eles não colocaram no relatório a palavra médico de autópsia, a palavra milagre. Disse que apenas que a ciência não tinha como explicar. Né? Mas nós somos teólogos, entendemos, somos cristãos, sabemos como explicar isso. Né? É a ceifa de Deus. Amém? Então acho que foi essa palestra que eu tinha que falar, e eu vou até passar esse vídeo depois e esse link para o Dr. Fernando.
Esses próximos dias eu estarei lá em Rosário do Sul, procurarei contato com ele, não sei se ele vai me receber, se a gente vai se entender, né? Mas eu vou tentar, porque é muito importante para o reino e eu sinto que eu sei que Jesus quer que nós façamos esse livro, publiquemos esse livro, e eu sei que esse livro vai ser até traduzido em outros países para ajudar as pessoas a entenderem que a vida dela, a alma dela, eles são amados por Deus, eles são filhos de Deus em Cristo. Nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo. E que Deus nos ama verdadeiramente porque Ele nos deu a vida para cada um de nós. E se Ele tivesse que morrer bilhões de vezes para dar a vida por cada um de nós, Ele teria feito, porque Ele nos ama. Quer nos salvar, Ele quer ceifar nossa alma para o reino de Deus, para o reino dos céus, que eu sempre explico, ó, nós vamos ter três vidas, uma nesse corpo mortal, adâmico, a segunda, a nossa alma ceifada para o paraíso, e a terceira, na nossa ressurreição. Quando chegar o dia da trombeta, do juízo dos ímpios na terra, Jesus nos ressuscitará da terra, nos levará para o céu. Nós faremos um casamento, a igreja com Cristo, 7 anos no céu. Então voltaremos para reinar como reis e sacerdotes com a coroa linda da vida, que eu vi de São Pedro lá em Caldas Novas, quando o Senhor me levou minha alma lá para as portas do paraíso. Eu vi uma coroa, nós receberemos essa coroa da glória, da vida, da justiça, que é da cruz de Cristo. A justiça foi feita na cruz de Cristo. Cristo nos ama, ama você, ama a sua família, quer salvar, quer levar para o céu, para o paraíso, quer livrar-nos da ceifa do demônio, dos vultos pretos, que eu já contei o caso também do João Vogler, que quando estava indo para a UTI, ele mexia também esses braços assim, as pernas, e o irmão perguntou, mas tu sabia o que tu estava mexendo? Por que tu estava mexendo? Estava inconsciente, com fratura craniana, acidente de moto. Ele tinha feito uma macumba, estava se envolvendo com macumba. Ele sei o que eram os vultos querendo levar a minha alma, querendo me levar, né? Então, isso a gente vê toda hora. Eu vi também vultos pretos querendo levar uma alma lá em Cocalzinho para o inferno, dizendo, tu tem que ser enterrada, venha para cá. Os vultos pretos levaram ela para a profundeza do inferno. Que eu depois eu vi essa profundeza do inferno lá em Brasília, antes do Covid, né? Satanás veio ali, jogou um raio, me deu uma visão no outro dia, na outra noite. Eu vi o poço do abismo, escureceu. Né? Então tem um poço profundo no inferno. Eu não desci nunca nesse poço, mas cheguei na boca dele. Então, todas essas questões, essas revelações, esses testemunhos, esses relatórios científicos estão mostrando toda essa realidade que a Bíblia, que a tradição da igreja sempre vem comentando, vem testemunhando sobre os santos, sobre os milagres, corpos incorruptos na Europa, são muitos, etc. Agora, como teve o jovem aí, mais recente, que foi um santo pelo milagre brasileiro no Paraná, um jovem de 13 anos que fazia conferências sobre os milagres eucarísticos. Então, você vê que tudo está se explicando. Essa separação entre igrejas está se acabando, porque o Espírito Santo está fazendo a unidade da igreja. E isso indica, é sinal da volta de Cristo, que Cristo está vindo, que Cristo está voltando. Né? E que está escurecendo aqui, tem uma luz e está escurecendo, está muito estranha aqui a iluminação. Nós estamos no alvorecer e a luz do sol começa a aumentar. Então, essa é a palestra. Eu acho que eu esgotei o que tinha que falar, as informações que eu tinha que passar nessa palestra, que é muito importante. Peço a benção para essa minha viagem para Rosário do Sul e com nossas comunicações com o médico Dr. Fernando Lemos, que eu não tenho a popularidade que ele tem. Ele tem 6 milhões de inscritos ou mais no YouTube, não sei quantos ele está chegando. E se ele topasse fazer nós nos entendermos, né, em questão de recurso, em questão de editoras, e a gente contratar aí para procurar fazer um livro junto com essas informações e passar para as pessoas poderem aproveitar o tempo de vida aqui para se santificar, para buscar Jesus, buscar a palavra, buscar a igreja, buscar as pregações, buscar a liturgia, porque a gente, muitas vezes, com essa secularização da esquerda que nós passamos nas universidades federais, no Brasil, secularismo de esquerda, muitos que vieram das famílias católicas, que nem eu, ou das famílias protestantes, perderam a fé na faculdade e se envolveram com essa cultura woke, GBLT, etc. E estão aí confusos, perdidos a alma, e não sabem como orientar suas famílias, seus filhos, não entendem o que está acontecendo, só briga nas igrejas com os pastores,
brigando e também desviando. Então, muita confusão, muita Babilônia, né? Muito terrorismo aí, até uma ameaça agora de homem-bomba aqui no Brasil, né? Do Hamas, eu acho, né? A Polícia Federal prendeu esse pessoal, não sei. Então, nós estamos numa confusão, numa bagunça, né? E as pessoas precisam de informações, de esclarecimento, de testemunhos, precisam de orações, precisam de fé, mas não estão encontrando, não estão conseguindo se colocar de pé, eles estão se escorregando toda hora, a nossa razão, né? A nossa fé, que também não pode ser só racional, mas tem que ser espiritual, nós temos que orar pela fé uns dos outros e ajudar umas igrejas aos outros, e não brigar. Os cristãos precisam se unir no Ocidente, procurar essa síntese do Espírito Santo, da verdade, da palavra, e caminharmos junto ao reino do céu para sermos o trigo de Cristo, escaparmos dessa ceifa do inferno, dos vultos pretos, dos demônios, que infelizmente está levando muitas almas. Principalmente agora vai vir esse tal de carnaval, essa porcaria aí, que a Igreja Católica devia cancelar essa festa, não devia ter mais, não devia nem existir mais, né? Porque deturparam tudo, né, nessa festa de carnaval. Era uma festa mais decente. Hoje eles humilham até Jesus Cristo na avenida pública, lá no Rio de Janeiro, e é uma bagunça, é tráfico de droga, é prostituição, é tudo de ruim. Então essa festa deveria até acabar, a Igreja Católica deveria acabar essa festa do calendário dela, porque não está prestando só para o diabo, né? Então eu concluo, né, fazendo uma oração. Senhor Jesus, esclareça cada um dos ouvintes, eu agradeço a audiência também. E abençoa, Senhor Deus, essa viagem, essas nossas comunicações do Dr. Fernando Lemos, para a honra e glória do Teu santo nome, do Teu santo reino, que em breve, Maranata, vem, Senhor Jesus, isso que vos fala, Alf. Dê um like, compartilhe, se inscreva, comente. E é para o Grupo Cruz de Força, quem ainda quiser o curso de áudio, com 90 arquivos, 140 arquivos, 90 aulas, curso Bíblico e Teologia, só me pedir num grupo, só o grupo de WhatsApp, que eu posso fornecer, me mandando o endereço, R$ 40 o pendrive, material do pendrive, mais o envio do correio, ok? E aí você vai se aprofundar em todas as doutrinas, inclusive essa da tanatologia, doutrina, estudo bíblico da morte, né? Porque tem a alma. Eu não citei muita coisa na Bíblia, mas você tem lá em Lucas 16, você tem a alma do rico e do Lázaro com Abraão no seio, no paraíso, e o rico no inferno. Então Jesus falou sobre esse juízo das almas, né? E, e Abraão lá na sepultura, lá quando ele estava embaixo, antes da cruz de Cristo, o sangue de Cristo levar os santos para o paraíso no céu, como levou o ladrão São Dimas, arrependido, Abraão estava lá com Lázaro, num lugar, na sepultura na terra, guardando o sangue de Cristo para liberar ele. E ele falou, procure estudar a palavra, a escritura, para não ir para o inferno, como estava o rico, que pediu que ele ressuscitasse Lázaro para avisar os 5 irmãos que tinha na terra ficado só para ganhar dinheiro, só para luxúria, só para uma vida mundana, carnal, sem se preocupar com esse juízo pessoal particular que nós, os seres humanos, passamos. Então Abraão aconselhou, ouça a Escritura, estude a Escritura, creia na Escritura, creia e você receberá. Então, como diz Pedro, o Espírito Santo para lhe potenciar com essa luz que nos envolve, que eu vejo, como estava no corpo, que os médicos legistas viram em Campinas, no corpo da missionária Beatriz Fernandes Silva. Ok? Então, até uma próxima oportunidade. Agradeço a toda a sua paciência e audiência. Até breve.